Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 26. Nesse capítulo, nós vemos as instruções de Deus para Moisés para a construção do tabernáculo, as cortinas do tabernáculo, a cobertura do tabernáculo, o véu, as armações do tabernáculo, o véu. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, essa questão do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde ficava o quê? A Arca da Aliança. Nós vimos ontem falando sobre o propiciatório. Então, o propiciatório era o lugar onde se manifestava, se revelava a presença de Deus, a misericórdia e a justiça de Deus ali, através dessa tipificação, né, simbolizando aqueles querubins ali na tampa do propiciatório, Deus falando com Moisés que era daquele lugar que ele se manifestaria a Moisés, que ele daria todas as instruções para Moisés. Então nós vemos Deus falando que é ali na Arca da Aliança que tem o quê? A presença dele, e é num local específico, que é exatamente o propiciatório, que é o local que hoje nós sabemos que Jesus Cristo se tornou essa propiciação, ou seja, Jesus fez o sacrifício perfeito para nos redimir, para desviar a ira que deveria ser derramada sobre nós, mas foi derramada sobre Cristo Jesus, que é a ira contra o pecado. Jesus Cristo se tornou o pecado para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. E hoje eu quero ler aqui com os irmãos Êxodo 26, eu vou ler dos versículos 31 até o 35, que fala sobre a construção desse véu, como deveria ser feito, como deveria ser colocado esse véu que separaria o lugar santíssimo da presença de Deus do lugar santo, onde os sacerdotes fariam o seu trabalho sacerdotal todos os dias. Então, Êxodo 26, do 31 ao 35, está escrito assim: faça um véu de linho fino, trançado, e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Amados, aqui nós vemos uma parte, né, da disposição de como seria ali o tabernáculo, exatamente falando desse véu entre o lugar santíssimo e o lugar santo, separando. Então, quando o sacerdote entrasse no tabernáculo, no lugar santo, para fazer o seu trabalho sacerdotal, ele não estaria no local onde está a presença de Deus, que é o lugar santíssimo, mas teria um véu separando o lugar onde o sacerdote está trabalhando do lugar onde está a presença de Deus. E nós sabemos, amados, que tudo o que está aqui no Antigo Testamento, na lei de Moisés, são apenas sombras do que haveria de vir. Colossenses 2,17, inclusive é um dos versículos chaves, né, do nosso ministério, o Ministério Vida, que as coisas eram sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo Jesus. Como eu mencionei, tudo isso daqui aponta para Cristo Jesus. Tudo que nós estamos estudando aqui no Antigo Testamento aponta para o que Cristo Jesus realizou, a sua obra completa. E quando nós vemos essa questão do véu, nós sabemos que quando Jesus morreu, o véu do templo, ele fez o quê? Se rasgou de alto a baixo, para mostrar, né, de alto a baixo que era Deus que estava rasgando aquele véu, não era o homem que estava rasgando. Então o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando Deus agora
fez uma nova aliança, um novo modelo de vida. A Bíblia fala em Hebreus, eu vou ler alguns textos aqui de Hebreus com os irmãos, que aquilo que não conseguiu dar vida, aquela aliança antiga que não conseguiu trazer a justiça, ela foi revogada e iniciou-se uma nova aliança. Isso nós encontramos aqui em Hebreus, no capítulo 10. Aqui em Hebreus também fala, né? Capítulo 10, versículo 1 fala: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso que ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se fosse possível, não precisaria, ano após ano, ficarem ali oferecendo sacrifícios. Por isso que Jesus veio e ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas. No versículo 8 fala, né? Deus falando. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, e nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou falando de Jesus. Eu vim para fazer a tua vontade. Jesus falando isso. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, Jesus veio, Deus preparou um corpo para que Jesus pudesse realizar o sacrifício perfeito por meio do corpo de Cristo Jesus, de uma vez por todas. E quando Jesus Cristo morreu, aquilo que separava a presença de Deus do ser humano foi cancelado, foi aniquilado. O que nos separa de Deus? A Bíblia diz que é o pecado que nos separa de Deus. E Cristo Jesus, ele se tornou, a sua carne se tornou pecado em nosso lugar, para que o pecado recebesse o salário que ele merecia, que era a morte. E então, por causa da obra de Cristo Jesus, nós agora temos o quê? Um livre acesso a Deus. Olha o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 10, eu quero ler com os irmãos aqui. Eu vou ler os versículos 19 até o 23. Olha o que está escrito aqui, Hebreus 10, 19 ao 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Olha o que está escrito aqui, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Quem? Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Veja que ele está comparando o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ou seja, a presença de Deus ali dos sacerdotes, do homem, do ser humano, realizando seus trabalhos sacerdotais, e ainda assim eles não estavam diretamente no mesmo lugar da presença de Deus. Tinha um véu que separava. Ali no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer os sacrifícios, para aspergir o sangue dos sacrifícios em prol do pecado do povo, para o perdão do pecado do povo. E veja que era uma vez ao ano, ele fazia isso, e se ele estivesse em pecado, ele era fulminado na hora que ele entrasse no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Então esse véu separava a presença de Deus do ser humano. E em Jesus, veja que Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho para que agora nós tenhamos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou seja, para estar no mesmo lugar que Deus está, para nós estarmos na presença de Deus, por causa do sangue de Jesus, por causa do que Cristo Jesus fez, porque ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aí o versículo 21 vai falar assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? É Jesus Cristo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
Amados, veja o que Jesus Cristo fez. Ele aniquilou, rasgou, não precisa mais do véu, ou seja, não precisamos mais estar separados da presença de Deus. Agora, nós podemos estar no mesmo lugar onde Deus está, onde a santa presença de Deus está. E podemos desfrutar dessa presença e ter plena confiança. Não precisamos ter medo de Deus. Não precisamos entrar na presença de Deus com medo. Por isso que lá em Romanos 5:1 fala assim: tendo sido, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Ou seja, nós não estamos mais num relacionamento em que nós precisamos ter medo de Deus. Não, agora nós temos paz com Deus. Ou seja, Deus é por nós. Deus está do nosso lado. Por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu obedeço a lei, não, é porque Cristo Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Por isso que agora eu e você podemos entrar no trono da graça com confiança. Podemos ter um relacionamento. O que significa isso? Entrar no Santos dos Santos, ter esse relacionamento no trono da graça. O que significa isso que está escrito aqui em Hebreus? Que nós agora temos um relacionamento de paz com o nosso Deus. Podemos orar, podemos desenvolver um relacionamento com Deus sem medo de sermos fulminados. Por quê? Porque Cristo Jesus fez a obra completa. Fez o que era necessário para nos reconciliar com Deus, para destruir o muro que nos separava de Deus, para rasgar o véu que nos impedia de nos relacionarmos com Deus com confiança. Jesus Cristo, Ele mesmo, se tornou pecado em nosso lugar. Se o pecado nos separava de Deus, Cristo se tornou pecado em nosso lugar, para que agora, por meio de Cristo, não é pelas nossas obras, é por causa de Cristo. Isso precisa ser alimentado no nosso coração todos os dias. Como o apóstolo Paulo, certa vez, ele escreveu: se tudo que nós recebemos de Deus foi pela graça, nós recebemos, não foi algo que nós fomos lá com a nossa própria capacitação e conquistamos, não, nós recebemos pela fé, por meio da graça de Deus. Por que vamos nos vangloriar? Não temos e não podemos nos vangloriar de nada. Se alguém se gloriar, que se glorie na cruz de Cristo. Sabe, amados, tudo que nós recebemos é por meio da obra consumada de Cristo Jesus. Se hoje nós temos esse livre relacionamento com Deus, livre acesso a Deus, podemos orar e sermos ouvidos. Podemos clamar e sermos atendidos, podemos receber socorro na hora da angústia, graça suficiente, misericórdia no momento da necessidade, é porque Cristo Jesus nos abriu esse novo e vivo caminho. Veja que a Bíblia diz que por meio do véu, isto é, do seu corpo, Jesus nos abriu um novo e vivo caminho até Deus. Ah, amados, eu não sei vocês, mas o cristianismo é muito mais do que nós temos visto disseminando-se por aí. Nós vemos muita pregação sobre bênção, sobre receber bênção, sobre ser abençoado, mas apenas num nível material, natural. Amados, nós já fomos plenamente abençoados, como está escrito em Efésios. Em Cristo Jesus, nós somos plenamente abençoados. Veja que agora nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, livre de confiança. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, eu sempre menciono esse versículo porque ele é impactante, que todo aquele que se une ao Senhor torna-se um único espírito com Ele. Amados, somos um com Deus, com o Espírito de Deus. Nos tornamos um com o Senhor. Por quê? Por causa da obra de Cristo Jesus. Aleluia! Cristo é o centro da nossa fé, é o alvo da nossa fé, é o fundamento da nossa fé, amados.
Cristo é tudo que nós precisamos. Em Cristo encontra-se a realidade. Quando nós lemos aqui, como estamos lendo aqui em Êxodo, vendo cada detalhe que Deus estava instruindo Moisés a construir aquele tabernáculo, que seria a morada de Deus. E a Bíblia diz que hoje eu e você nos tornamos morada de Deus. Amados, nós nos tornamos o tabernáculo de Deus como igreja. Nós somos o tabernáculo de Deus. E sendo o tabernáculo de Deus, não tem mais um véu que nos separe da presença de Deus. Agora Deus se tornou um conosco, está aqui vivendo no nosso espírito regenerado. Somos um com Deus, por isso temos plena confiança para estar na presença do nosso Deus. Aleluia! Como que alguém que entende essa dádiva, que crê nessa dádiva, vai continuar a viver do mesmo jeito? É impossível. Não tem como, é impossível. É glorioso demais saber que nós fomos feitos, nós já vimos um devocional sobre isso, que nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Deus nos tornou em Cristo Jesus sacerdócio real. Agora nós nos relacionamos com Deus, mas não temos mais um véu que nos separa da presença dele. Agora é direto, é união direta. Amados, nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas espiritualmente nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amados, nós muitas vezes ficamos tão amoldados à vida desse mundo aqui que paramos de ver como Deus vê. Sabe, nós começamos a olhar a nossa vida, começamos a olhar para os problemas, para os desafios, para as situações difíceis, começamos a nos questionar, Deus, como que isso vai se resolver, como que isso vai ser resolvido, começamos a olhar para as nossas falhas, para as nossas fraquezas, como que eu vou vencer isso, como que eu vou vencer aquilo. Amados, Jesus Cristo já rasgou o véu que nos separava da presença de Deus. Agora nós estamos na presença de Deus todos os dias da nossa vida, assentados com Cristo nas regiões celestiais, e podemos viver todos os benefícios dessa vida de unidade com Deus. Mas é pela fé. É pela fé, e a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Por isso que nós precisamos nos encher da palavra de Deus, para que nós entendamos que essa vida natural aqui, na verdade existe algo invisível, algo sobrenatural que comanda essa vida natural aqui. Em Hebreus mesmo nós encontramos, no capítulo 7, fala assim, que é inconfundível que o superior é que abençoa o inferior. Não tem como nós acharmos que o inferior, ou seja, o material, aquilo que é natural, é que vai abençoar aquilo que está em Deus, aquilo que é espiritual. Não existe isso. É uma coisa que nós não podemos confundir, é uma coisa que é certa. A Bíblia diz, é certo, inconfundível, que o superior, aquilo que Cristo Jesus realizou, é que abençoa o inferior, que é a nossa vida natural aqui. Então, se nós queremos levar uma vida natural, como que eu posso dizer isso de uma forma que fique bem claro? Se nós queremos levar a nossa rotina, o nosso dia a dia aqui na Terra de uma forma abençoada, nós precisamos entender que não é lutando com as armas naturais que nós vamos viver isso, mas é recebendo pela fé aquilo que Cristo Jesus já conquistou para nós. Amados, quando Cristo Jesus rompe, rasga esse véu que nos separava da presença de Deus e agora nos abre esse novo e vivo caminho, e agora nós temos plena confiança para estar na presença de Deus, isso significa que tudo que pertence a Deus agora também é nosso. Não há mais separação aqui na presença de Deus.
Quando a Bíblia diz que nós já estamos em Cristo Jesus, tudo que pertence a Cristo também é nosso. Mas como que nós acessamos isso? Pela fé. Mas não é fé nas coisas. Muitas vezes nós confundimos fé e achamos que, olha, vai dar certo, esse negócio vai dar certo, eu tenho fé que esse negócio vai dar certo. Não é fé no negócio, não é fé no relacionamento, não é fé na nossa fé. Muitas vezes nós cremos na nossa própria fé. Eu tenho uma fé suficiente para alcançar tal objetivo. Não, amados. Quando a Bíblia fala que é pela fé, é fé em Cristo Jesus. Por que a gente precisa conhecer a Cristo Jesus? Por que a gente precisa crescer no conhecimento e no relacionamento com Cristo Jesus? Porque o que pertence a Ele é nosso. Então, tudo que Cristo é e tudo que Ele conquistou é para nós, é para nosso benefício. Mas não é uma bênção no sentido assim, eu acredito que Deus vai me abençoar para eu conseguir esse negócio aqui, minha vida financeira vai ser abençoada. Sabe, nós olhamos a fé para baixo. Nós temos a tendência de colocar a nossa fé nas coisas naturais. Eu tenho fé para esse negócio, eu tenho fé para esse relacionamento, eu tenho fé para as coisas, ou eu tenho fé na minha própria fé. Eu creio que a minha fé é poderosa, porque eu creio eu vou conquistar. E aí continua levando uma vida mediana, uma vida que não tem paz, que não tem alegria, uma vida que não flui, que os relacionamentos não fluem. Por quê? Porque está colocando a fé no lugar errado. A nossa fé precisa ser colocada em Cristo. Foi Ele que nos abriu um novo e vivo caminho. É por intermédio dEle. Ele é o mediador entre nós e Deus. Não tem mais separação agora entre nós e Deus, mas quem que intermedia esse relacionamento? Jesus Cristo. Então não é nós pela nossa, eu oro, a minha oração é poderosa. Não, é Jesus que é poderoso. Eu consigo porque eu creio, a minha fé é poderosa. Não, é Jesus Cristo que é poderoso. Então a nossa fé não pode ser colocada nas coisas, a nossa fé não pode ser colocada na nossa fé, eu chamo de fé na fé. Não, amados, a nossa fé precisa ser depositada unicamente, exclusivamente e completamente em Cristo Jesus. Ele é que abriu esse novo e vivo caminho, então é por meio de Jesus. Por meio de Jesus é que esse véu que nos separava da presença de Deus foi rasgado, aquilo que nos impedia, que era o pecado de termos confiança com Deus, foi rasgado, foi aniquilado pelo corpo de Jesus, que se tornou pecado em nosso lugar, e agora nós temos esse livre acesso com confiança, com graça, por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, que eu e você, a minha oração é que eu e você, nós cresçamos no conhecimento de Cristo e entendamos essa fé que tem um alvo específico, que tem um alvo que não pode ser trocado, porque todas as vezes que nós trocamos o alvo da nossa fé, nós vamos por caminhos tortuosos. Veja o que a Bíblia diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel o quê? As bênçãos materiais? Aquele que prometeu é fiel, que agora nós temos um relacionamento de intimidade com Deus. Nada mais nos separa da presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Não é por outro intermédio, não é um santo que faz isso, não é uma pessoa, não é um pastor, ninguém faz isso. É Jesus Cristo que é esse intermediário entre nós e Deus. Somente Jesus. Só Ele é o caminho, somente Ele. Só Ele nos abriu esse vivo caminho, novo e vivo caminho. Ele é fiel, e aquele que prometeu é fiel. Fiel para cumprir o quê? Para cumprir isso daí que ele falou, de nós termos esse relacionamento de confiança e de liberdade. Amados, a nossa fé não é para coisas naturais. As coisas naturais, elas vêm como consequência da nossa fé em Cristo Jesus. O nosso caráter é transformado por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Nós recebemos as coisas que precisamos para viver aqui nessa terra e recebemos em abundância, porque Deus é poderoso para nos dar em abundância por meio da nossa fé em Cristo Jesus, não fé nas coisas.
Pare de fazer do teu relacionamento com Deus esse novo e vivo caminho. Pare de fazer o teu relacionamento com Deus uma fé para as coisas. Confie no Senhor, em Cristo. Você já está em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. É o que a Bíblia nos diz em Efésios. Nós já estamos com Cristo. O que nós precisamos, o quê? É aprender a viver a partir desse local espiritual. Por quê? Porque é o espiritual que abençoa o natural. É o espiritual que influencia e traz consequências e recompensas para o mundo natural. Tem muito crente por aí que não está se apegando com firmeza a essa vida de fé na suficiência de Cristo Jesus e está colocando a sua fé nas coisas, nas bênçãos, naquilo que precisa. Eu tenho fé que esse problema vai se resolver. Não, eu tenho fé em Cristo Jesus, porque mesmo que esse problema não se resolva, eu sei que Cristo é por mim. O apóstolo Paulo chegou certa vez e orou 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho, tá me incomodando. A Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. E ele pede para Deus resolver aquele problema dele 3 vezes. Qual que foi a resposta? Não resolverei isso. Não tirarei isso. Porque a minha graça é suficiente para você. Amado, se é um crente, desculpa a expressão, amados, mas se é um crente mimimi dos dias de hoje e ouve do Senhor isso, vai dizer: olha que absurdo, que Deus é esse que eu creio. Não, Paulo continuou. Pois então, se é na minha fraqueza que vai se revelar o poder do Senhor, eu vou me gloriar ainda mais nas minhas fraquezas. E dele fala o que são as fraquezas, os momentos de necessidade, de perseguição. Ou seja, Deus resolveu aquele problema? Não, ele continuou até morrer com aquele espinho na carne que a Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. A gente não sabe exatamente o que é, mas se era um mensageiro de Satanás para atormentá-lo, era algo assim que incomodava Paulo. E aí, Deus resolveu? Deus tirou? Não. Mas Deus derramou do quê? Da graça dele. A minha graça é suficiente. Por isso que nós precisamos, amados, é investir nesse relacionamento que Jesus conquistou para nós, abrindo esse caminho até o lugar santíssimo. Agora nós podemos estar no mesmo lugar que Deus e com confiança, sem medo. Podemos nos relacionar com Deus e receber tudo que Deus tem para nós. Às vezes não vai ser aquela bênção que você imagina, às vezes não vai ser a solução daquele problema do jeito que você está pedindo, do jeito que você está querendo. Talvez a resposta seja a mesma que ele deu para Paulo: minha graça te basta. Mas o que você vai receber do Senhor? A plenitude da paz, da alegria, uma vida que é inabalável. Amados, você quer mais do que isso? Uma vida inabalável. Que pode acontecer o que for no teu lado e você permanece ali. Pode acontecer o que for com você e você permanece ali firme em Cristo Jesus. Você permanece em paz. Você permanece com o teu coração limpo, com a tua consciência limpa. Você permanece desfrutando da alegria que vem do Espírito, que não depende das circunstâncias. Eu quero essa vida e quero encorajar você a desejar essa vida. Foi essa vida que Jesus Cristo conquistou para nós, rasgando o véu que nos separava da presença de Deus. Agora nós podemos levar uma vida de confiança com Deus e em Deus. Não confiança nas coisas, não confiança na nossa própria fé ou na nossa própria sabedoria, mas confiança em Deus, sabendo que Ele tem os melhores planos, como está escrito em Isaías 55. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, porque os meus pensamentos são melhores e mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, às vezes nós colocamos a nossa fé em algo que nós queremos tanto e não é aquilo que Deus tem para nós. Então, que eu e você possamos colocar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, nos relacionando com Ele, louvando, orando, lendo a palavra, porque enquanto lemos a palavra, estudamos a palavra, a nossa fé vai sendo fortalecida e nós vamos conhecendo o caráter de Deus, vamos conhecendo o coração de Deus. E quanto mais conhecemos o coração de Deus, mais vamos desfrutando
desfrutando dessa presença. Mas foi isso que Jesus Cristo conquistou. Veja, nós podemos estar no mesmo lugar que Deus, na presença de Deus. Imagina, você, não sei se você é casado ou não, se você tem algum relacionamento ou não, mas aquela pessoa, aquele cônjuge que você ama, ou quando você conheceu, né, estava lá, nossa, como é o amor da minha vida. O que você queria? Estar na presença dele, estar com ele, ou o irmão estar com ela e desfrutar do quê? Da presença. Queria conversar, queria conhecer a pessoa. Amados, foi isso que Jesus Cristo conquistou no nosso relacionamento com Deus. Abriu esse novo e vivo caminho, não só para a gente ficar pedindo por bênçãos e colocando a nossa fé em bênçãos, mas para nós conhecermos o nosso Deus. E quando nós conhecemos o nosso Deus, nós nem nos preocupamos mais com as coisas materiais. Quando eu falo não nos preocupamos, não estou falando que nós vamos nos tornar passivos e esperar que caia tudo do céu. Não é isso. Mas nós vamos ter a plena convicção de quem nos direciona é Deus, de quem abre as portas para nós é Deus, quem realiza as coisas na nossa vida é Deus. E a nossa caminhada fica mais leve. A nossa caminhada fica uma caminhada de paz, de alegria. Que eu e você, nós possamos desfrutar desse relacionamento que Cristo Jesus conquistou para nós. Agora temos paz com Deus, somos amigos de Deus, íntimos de Deus, porque Jesus, ele mesmo na sua carne, se tornou pecado em nosso lugar, rasgando aquele véu. A carne de Jesus foi rasgada, simbolizando que aquele véu que nos separava de Deus agora foi o que? Rasgado e não existe mais. Por causa de Cristo e por meio de Cristo, nós temos esse relacionamento livre e de confiança com o nosso Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a viver essa vida de plena confiança na sua presença. Pai, nos ajuda a depositar plenamente e completamente a nossa fé em Cristo Jesus. Cristo é o centro, Cristo é o alvo, Cristo é o fundamento da nossa fé. Em Cristo nós já temos tudo o que precisamos. Que eu e os meus irmãos desejemos desenvolver esse relacionamento contigo, Pai, por meio de Cristo Jesus, conhecendo o seu coração, conhecendo os seus pensamentos, que são muito maiores do que os nossos. Pai, que nós saiamos desse cristianismo que só pensa em bênçãos e resolução de problemas e entremos nesse verdadeiro cristianismo que é o do relacionamento de paz e de confiança contigo. Senhor, nos ajuda a viver assim. Espírito Santo nos ajuda, nos conduz nessa vida de relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Senhor. É assim que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.